Fala pessoal, a gente vai explorar agora a ética ali da década de 1950 a 1980. É uma ética baseada no consumo e na sustentabilidade. É nesse momento que a gente começa a ter, inclusive, né, legislações consumeristas para defender aí a questão do consumo, não, de modo muito ainda tímido, né, é mais na década seguinte, no período seguinte que temos ali, a gente visualiza o cidadão, né, a pessoa, o cliente como um cidadão, como uma pessoa mesmo. Mas aqui já começa a surgir algumas ideias justamente por conta do consumo, né. Então o que acontece? Nesse período também, que a gente teve ali o despertar da consciência ecológica. Como eu disse, não tenha existido ali na contemporânea, a gente já começou algumas ideias, né, mas ela se mostra mais evidente nesse período aqui. Então olha só, e esse período, né, que vai aqui de 50 a 80, pode ver que as coisas vão mudando mais rápido, né. Isso aqui foi no início aqui do século, do século passado, tá. Deixa eu colocar aqui. Então vamos colocar aqui, ó, isso aqui foi no início do século XX, a gente já está no XXI, né. Nesse período, aqui começou a pensar o impacto da atividade humana no quê? No meio ambiente. Como eu disse para você anteriormente, ah, algumas coisas demoraram a florescer no ser humano, legal? Nós temos algumas obras que são interessantes, por exemplo, né, ali em 62 a Rachel Carson publicou um livro chamado Silent Spring, né, que é Primavera Silenciosa. E ela alertou aí sobre o uso de pesticidas. Então foi nesse período aqui também que começa a discutir, né. Por quê? Porque a gente teve ali fatores, né, como o crescimento da aumento da produção industrial. Por que que a gente aumentou a produção industrial? Porque aumentou o consumo. Aumentou o consumo, tem o lado bom, economia, enfim, né, inovação e tal, mas o que acontece? Aumenta este impacto do ser humano no meio ambiente. Nós temos ali um maior impacto. E aí, claro, né, a questão, a gente tem a destruição dos habitats naturais, das florestas, e aí, né, você pensa, menos florestas, menos troca de oxigênio lá, fotossíntese e tal. Se você mora numa grande cidade, que é, né, puro concreto, você consegue perceber a diferença quando você vai a um parque, por exemplo, que é todo arborizado. O ar ele é mais fresco, o clima é mais ameno, então impacta sim muito a sociedade, tá. Enfim, depois desse livro da Carson ali, a gente teve lá, né, em 1970, para você ter ideia, em 1970 foi celebrado o Dia da Terra, primeira vez, o Dia da Terra, né, que a ideia era conscientizar a população sobre a proteção ambiental, legal? Então o que acontece? Nesse período, vou anotar aqui para vocês, a gente tem, ah, o quê? Um aumento do consumo desenfreado. Da onde surgiu essa ideia, né? Isso aqui surgiu nos Estados Unidos, aquela cultura do consumismo, né, americano, ele começou a se globalizar, se expandir para outros países. E claro, né, desenvolveu muito os Estados Unidos da América, mas também, essa ideia do consumismo foi levada para outros países e aí passaram também a demandar mais produção, ter mais consumo. Então, mais consumo, o que que a gente tem? Se a gente tem mais consumo, a gente tem mais impacto ambiental, certo? E aí a gente teve uma resposta, né? A questão, uma questão ética a esse consumismo exagerado, excessivo. Porque a questão do consumo, né, e aqui vamos colocar o consumo exagerado, ele impacta
segundo os principais autores, né, na natureza, mas sabe no que impacta também? Na saúde mental das pessoas, tá? A pessoa fica alucinada. Saiu, sei lá, a gente tá no qual iPhone? 13, 14, não sei, 15? Eu nem sei qual é. E aí saiu um iPhone novo, tem gente que, né, enfim, faz o possível ali, sacrifica boa parte da sua renda para a aquisição, né, desse aparelho. E aí vai parcelar lá em 12 vezes, em 20 vezes, sei lá, não tem problema nenhum para mim, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, né, e utiliza dele como melhor lhe convir. Mas, isso, tem pessoas que ficam doentes, né, pessoas que vendem coisas, né. Logo no começo lá eu lembro que tinha a história da galera que vendia rim, né, para pegar um iPhone, nossa, enfim, né. Então, isso, né, esse consumo exagerado, ele impacta na natureza, e aí na saúde mental das pessoas. E olha, ele não impacta só na produção, ele vai impactar na produção e vai também impactar, não é resíduo que eu quero usar, o nome que eu quero usar ali, não é isso, pelo desperdício, hum, pelo desperdício. Então você vai ter lá, né, por exemplo, você tem um telefone, todo ano se você troca, nem todos os aparelhos tu vende, eu pelo menos não tenho costume de vender os meus aparelhos, né. E aí a gente, o que que acontece nesse ponto? Você vai ficando ali na tua gaveta, vai ficando ali, aí uma hora você joga fora, e essa bateria, né, essa pilha, sei lá, ela vai, né, nem sempre tem o tratamento adequado. E isso, né, a gente acaba desperdiçando, né, como resíduo daí, mas desperdiça matéria-prima, desperdiça energia, água, certo? Isso também, né, impacta ali na, por exemplo, tirar as árvores, como a gente falou, né, que acontece? Aquecimento global, acidificação dos oceanos, são coisas que acontecem nesse ponto, né? Além disso, né, o que a gente pode levar a esse né, exagerado? A gente pode levar a desigualdades. Ah, veja, isso vai levar. O consumismo pode sim levar à desigualdade, né? Porque as pessoas que têm mais dinheiro podem comprar mais coisas, né? E aí, quanto mais coisas você compra, mais caras, há uma maior diferença entre classes. Quanto mais, né? Tem gente assim que vive para mostrar para os outros o que tem. Tem gente que vive para ter as coisas e vive feliz. Tem gente que não necessita de tanta coisa e tem muita grana, né. Eu conheço todas as pessoas. Nossa, esse aqui sabe que tem e, sei lá, às vezes está sempre quebrado, sempre endividado. Outro sempre ganhou muito bem, fez boas economias, nunca exagerou, tem ali uma boa poupança, bons investimentos e vive, né, de forma muito simples. E aí, é aquela pergunta que se faz, né, quem ganha mais? Veja, isso tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando. E aí um pouco da literatura que eu costumo ler, para vocês terem uma ideia. Vamos supor aqui, ó, que o indivíduo ganha R$ 10.000 e ele trabalha 30 horas por semana. Servidor público, ok? E aí nós temos um outro cidadão que ganha 20.000, mas ele, sei lá, tem 2, 3 empregos, ele trabalha 80 horas por semana, certo? E aí trabalha 80 horas, ele possivelmente não cuida da saúde, então ele precisa de mais médico, ele não se exercita, então ele, né, acaba consumindo alimentos, mais fora, tá, não tem tempo de cozinhar, de fazer uma boa refeição com tranquilidade, está sempre correndo ali com lanche, comida, alimentos ultraprocessados. Aí eu te pergunto, quem é que ganha mais nesse cenário? Isso aqui é filosofia de vida, tá? Os melhores livros falam sobre isso. Quem ganha mais é esse aqui, ó.
é esse aqui. Por quê? Ele vai trabalhar 120 horas, né, 120 horas no mês para ganhar 10. Esse aqui vai trabalhar 320 horas no mês para ganhar 20. Então é natural, né. Lógico, se você olhar só nos números, certo? E aí, né, quando eu procurei o serviço público, quando eu tomei a decisão lá em 2009 de realmente estudar, eu queria isso aqui, ó, queria isso aqui. Tanto que eu lembro que eu fiz um concurso para ganhar menos do que eu estava ganhando, mas ia trabalhar metade. E aí, claro, você tem tempo livre, você passa a ter mais ideias, criar coisas novas, né, quem sabe até criar uma empresa. Foi o que aconteceu, depois que eu fui para o serviço público, aí eu comecei a dar aula, né. E aí, claro, existe uma troca, né. Hoje eu trabalho mais de 80 horas por semana, para vocês saberem, certo? Mas, tenho uma renda muito boa também. E aí a gente vai fazer conta, o que que hoje, né, se fosse mudar, o que que eu faria? Mudaria isso aqui, vai viver com isso, dá para viver tranquilamente ainda. Tem pessoas que fazem isso durante o período da vida, depois voltam à normalidade também. Enfim, isso é isso é uma filosofia que alguns administradores, alguns grandes gurus defendem por aí, certo? Eh, Enfim, fica aí, justamente ligado a esse ponto, né. A pessoa tem mais desigualdade, elas querem trabalhar mais, mas aí acabam não fazendo as contas direito, e daí você ganha aqui mais, aí você sempre come fora, não sei o quê. Então, às vezes, você vai gastar 30% de que você ganha com alimentação, enquanto esse aqui ganha, né, come ali, gasta 10% em alimentação. E aí já começa outras contas, né, se pôr na ponta do lápis, às vezes nem vale a pena o que está sendo feito, né. Outra coisa que surgiu aqui, né, que é interessante que a gente analise, é um movimento anticonsumista, tá. Esse movimento foi lá nos anos 60, 70, né, ele era uma resposta a essa questão aqui, ó, a essa questão aqui. Essa questão do consumo exagerado, tal, né. Talvez, será que não é aí os hippies, né, desse momento? Porque esse movimento argumentava o seguinte, que o consumo era prejudicial ao meio ambiente, à sociedade, à saúde mental das pessoas, né. E aí tinha vários objetivos, entre eles, principalmente, reduzir o consumo de bens e serviços. Então foi um movimento que teve lá nesse período. Outra questão que a gente teve também nesse período aqui, tá, ali, é o conceito, gente, deixa eu colocar numa nova tela, de ética ambiental. Se aprimorou, né, bastante nesse período. É um ramo que estuda a relação, o que que é a ética ambiental? É que é uma relação do quê? Né, do homem, né, os seres humanos, com o ambiente, natureza, certo? Então vai ali desenvolver princípios morais que guiam ali a atividade humana pensando no meio ambiente. Daí se valoriza mais a questão, se você lembra muito bem lá no finalzinho do século XX, final da década de 90 principalmente, né, a questão do aquecimento global. Se eu não me engano é o Al Gore, né, que é um americano lá que fez uma grande palestra nisso e era um grande defensor sobre isso, tá. E o Al Gore tinha muito dessa questão da ética ambiental, porque cabe a ele, né, enfim, e a ideia da ética ambiental, que cabe ao ser humano proteger o meio ambiente, porque não é a terra que pertence aos humanos, né, são os humanos que pertencem à terra. E aí, se não cuidar da terra, dá certo não. Legal? Fechou? Assim a gente fecha esse assunto aqui, tá, desse período, e a gente continua que tem mais coisa pela frente. Até lá.